Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu não vou fazer receita, não vou dar dicas de produtos de limpeza. Vai ser um vídeo que o pessoal pediu muito, algumas pessoas me perguntam muito sobre isso. E para ficar mais fácil para mim, eu vou colocar aqui. Eu não tenho problema em falar sobre isso, né? Que foi como eu perdi o meu primeiro marido, meu primeiro esposo, o pai do meu primeiro filho, que foi um momento bem doloroso para mim. Foi em 2011, foi o pior ano da minha vida, gente, porque eu perdi não só ele, mas outras pessoas que eu amo também, tá? Eu vou tentar resumir para não ficar um vídeo muito longo. Então, eu era casada com ele e a gente tinha um filho de 1 ano. E a gente era bem feliz, né? Lógico. Acho que só tinha 3 anos que a gente tava junto. E ele tinha asma, tá? E só que ele não usava aquelas bombinhas, gente. É bom que todo mundo que tem esse problema de respiração, asma, né, tem que ter aquelas bombinhas. Ele não tinha bombinha, ele não ia ao médico. Eu sei que a única coisa que ele fazia quando tinha as crises, que ele ficava sem ar, ele tomava nebulização. Ele tomava nebulização com um medicamento lá, tá bom? Medicamento para asma. E ele chegava a tomar 10 gotas, tá? Algumas pessoas falavam que era muito, mas eu achei que ele sabia o que estava fazendo, né? Também não sei se o motivo foi esse, isso não vem ao caso. Que algumas pessoas falam isso, ele tomava demais esse medicamento. Não sei se o médico quem receitou, mas o que aconteceu foi o seguinte: como ele não andava com a bombinha, ele dependia exclusivamente do nebulizador. Então ele não tinha como estar levando um nebulizador para um lado e para o outro, tá bom? Então ele só usava em casa. Ele trabalhava numa escola, a mãe dele estava doente, e eu acho que o que agravou foi isso. Ele ficava emocionalmente abalado, entendeu? Essas crises dava principalmente por causa da mãe dele, que a mãe era o xodó dele, amava demais a mãe. A mãe estava com Alzheimer. Tinha até esquecido, gente. Ela estava com Alzheimer, ela tinha problema de esquecimento. Ele já tinha perdido o pai, perdeu o irmão também, que ele amava muito. Então, a vida era bem dolorosa para ele, tá? Então, um certo dia, ele estava na escola, a mãe dele estava internada, e ele estava lá no trabalho, e ele começou a sentir falta de ar. Isso foi o que me relataram. Ele correu para casa, né, da mãe dele, que ficava bem perto. E quando chegou no meio do caminho, ele não aguentou e desmaiou. Aí o pessoal me avisou, alguém me avisou, ligando para mim, dizendo: corre, que o teu esposo desmaiou roxo. Aí eu pensei que era só um simples desmaio, que não era nada demais, que ia ficar tudo bem. Aí eu troquei de roupa e já ia para o hospital. Aí eu saí e fui pegar uma lotação, nesses carros assim, fretados. Quando eu estava dentro do carro, eu vi a minha irmã correndo da casa da minha mãe, que é onde eu morava, ela correndo atrás de mim. Aí eu falei pro motorista, para o carro, para o carro. Aí eu saí, aí eu perguntei o que foi. Aí ela disse: entra dentro de casa. Apontou, né? Entra dentro de casa. Aí eu já fiquei com medo, gente. Aquele gesto dela me deu medo, porque se fosse uma coisa simples, ela teria falado lá fora mesmo, mas ela mandou entrar. Aí eu perguntei: o que foi? Aí eu falei, né, a palavra, não sei se pode falar aqui, ele foi pro céu. Não falei desse jeito, né, gente? Mas eu não sei se no YouTube pode falar aquela palavra, né? Que ele foi pro céu, se ele se foi. Ela balançou a cabeça dizendo que sim. Gente, eu não acreditei. Na hora, parece um pesadelo, tá? Parece um pesadelo. Uma coisa horrível, horrível, não parece real. Eu fiquei me beliscando, eu comecei a gritar, eu não sabia. Aí as pessoas passavam na rua, perguntando: foi o teu pai? Que meu pai também estava um pouco doente. Meu pai estava doente, aliás, um pouco não, estava doente. Estava em casa doente, né? E aí, não, foi o esposo dela. Eu comecei a gritar, gente. Gritei tanto, mas eu gritei tanto. Aí eu me desesperei, eu não estava gritando, não era real. Até porque eu vou voltar 2 dias antes. Isso foi numa terça-feira, tá? Aí eu vou voltar 2 dias, que foi no domingo, tá bom? No domingo, a gente teve uma briguinha, sabe? Uma besteira, nem lembro por que foi. Aí eu fiquei com raiva dele, aí eu falei: vai embora, eu não quero mais você. Aí eu peguei as roupas dele e coloquei tudo numa mala, num saco grande,
E ele foi embora pra casa da mãe dele. E ele foi. A gente já tinha brigado antes, só que ele nunca tinha levado roupa, né? A gente já tinha brigado outra vez. Aí ele foi. E ele aproveitou pra ficar uns 3 dias lá, na casa da mãe dele. Só que dessa vez, gente, ele não ficou. Nesse domingo, isso foi de tarde, quando foi de noite, ele voltou. Aí falou assim: eu voltei porque a minha família tá aqui, eu amo vocês. Gente, foi tão assim, foi tão bonito que ele fez, eu me arrependi. Aquilo ali foi coisa de criança, sabe? Foi muita imaturidade da minha cabeça. Aí ele voltou, a gente ficou super bem, né? A gente se abraçou, se beijou, ficou junto. Aí quando foi no outro dia, na segunda-feira, que era para ele trabalhar, ele decidiu. Foi a única vez na vida que ele ia faltar. Ele que falou isso. Ele disse: eu nunca faltei na minha vida. Todo mundo falta naquela escola. Por que eu não posso faltar? Hoje eu vou aproveitar a minha família. Gente, ele não foi trabalhar na segunda-feira. Aí a gente curtiu o dia todo, sabe? Na época eu estava até fazendo o meu TCC. Eu ia fazer um trabalho sobre compostagem. Ele me ajudou a pegar lá uns negócios lá na creche, sabe? Umas compostagens, adubo, umas coisas, né? Aí a gente foi comprar vinho, tava chovendo, eu lembro pra caramba, à noite choveu. Ele comprou aquele vinho, Quinta do Morgado, comprou queijo frios. Gente, a gente tirou o dia pra se divertir, foi só nosso. Ficamos até tarde da noite, até de madrugada, só curtindo, sabe? Aí quando foi na terça-feira, eu só vi a sombra dele assim passando, ele me dando um beijo, saindo para trabalhar, gente. Foi a última visão que eu tive dele. Quando ele saiu na terça, logo cedo, eu não sabia, né, que ia acontecer. A gente não imagina. Foi quando às 10 horas da manhã, 10, 10 e meia, eu acho, que eu recebi a notícia, né? Então, aí voltando, né, pra notícia dele, eu tava desesperada lá e começou a vir gente lá pra casa. Na hora, vocês sabem, né, que notícia ruim se espalha rápido, chega um monte de gente, né, pra acolher você. Aí na hora ligaram, alguém me falou: olha, calma, ligaram do hospital dizendo que estão tentando ressuscitar ele, ainda tem uma chance, gente. Aí me deram esperança. Aí eu corri pro hospital com a minha irmã, fui pra lá. Aí fiquei esperando e nada. Aí a minha irmã falou com um cara lá que era o segurança. Esse segurança, ele mora aqui, é daqui do bairro. Aí falou com ele. Aí ele falou pra ela, e eu não sabia. Eu achei, ele já se foi faz tempo, ele já está na pedra lá no Miguel. Aí a minha irmã não me falou na hora, me levou pra assistente social. Aí falou pra assistente social: olha, mandaram trazer ela aqui porque o esposo dela se foi. Gente, quando ela falou isso, pronto. Aí foi quando eu tinha certeza que ele tinha ido mesmo. E eu comecei a chorar, chorei tanto. Aí eu lembro que na época, quando eu saí da sala, 2 irmãos dele estavam lá fora também. Gente, eu acho que eles estavam mais com pena de mim. A irmã ficava olhando pra mim com a pena, olhando assim. Eu lembro até hoje a cara dela, com pena do meu estado. Aí eu fui lá. Gente, ele tava dentro de um saco preto, fechado, né? Lá numa pedra. Gente, parecia uma cena. É uma cena que você não imagina que vai acontecer com você. Você sabe que todo mundo se vai um dia, mas você não imagina que vai chegar aquela hora, né? E não tão perto assim. Ele ia fazer 42 anos. Ele se foi no dia 23 de agosto. E o aniversário dele ele completaria 42 anos em setembro, 9 de setembro. Então, assim, foi com quase 42 anos. Eu não tinha noção ainda, não tinha caído minha ficha que ele tinha ido embora, que ele tinha ido pro Beleléu, né, pro céu. Eu fiquei olhando pra ele. Eu fiquei tocando nele, olhando pro rosto, olhando aqui pra carótida dele, pra ver. Eu ficava vendo, tocando pra saber se ia pulsar. Fiquei checando a respiração dele por um bom tempo. A minha irmã disse que ficou só olhando eu, parecia que eu tava em outro mundo, que era como se eu não estivesse acreditando. Aí ela me segurou pelo braço: vamos, tá na hora, já chega, porque eu tava com ilusão. Eu tava achando que ele ia acordar realmente. Aí foi triste, minha gente. A minha ficha ainda não tinha caído. Eu fui pra casa chorando demais. Na época eu participava de um site ainda da internet, que era o FamilyNet, que era site de grávidas, né, gestantes, pra quem teve filho. Aí eu falei pra uma amiga minha, ela noticiou pras meninas lá, as meninas ficaram sem acreditar, né, porque eu falava muito do meu esposo na época, a gente era bem famoso lá no site, sinceramente. E
foi um choque pra mim, minha gente. Foi um choque muito grande. Mas eu só vim ter noção. A minha ficha só caiu no outro dia. Sabe quando? Na hora de enterrar. Quando estava colocando, ele estava lá dentro do caixão. Eu comecei a abraçar o caixão, lembro até hoje. Eu não queria largar o caixão. Aí o pai do meu cunhado me segurou, me agarrando, me tirando de lá, porque eu não queria soltar, eu gritando desesperada. Vários alunos lá, as crianças, gente, amavam. Ele era muito amado, ele era muito amado. Vocês não têm noção como as pessoas gostavam dele. Ele era uma pessoa muito simpática. Não é porque ele se foi, não, que falam, só porque se foi, diz que é bom. Não, ele era realmente uma pessoa do bem. Não tem quem não gostasse dele. Meu pai amava, pra você ter ideia, foi a primeira vez que vi meu pai chorando. Eu nunca tinha visto meu pai chorar, meu pai chorou, meu pai estava doente. E eu vi meu pai chorando por causa da partida dele. Eu acho, se eu não me engano, acho que meu pai não foi pro enterro, meu pai não foi, nem meu filho também. Ficou com a minha sobrinha e o esposo dela, ou era noivo na época, não lembro. Gente, foi terrível, foi assustador, eu chorei demais. Na hora que enterrou, eu chorei, fiquei desesperada. Cheguei em casa, quando eu vi o vídeo dele falando com meu filho, aí eu começava a chorar, eu não aguentava, sabe? Foi terrível. Aí uma amiga minha resolveu me levar para Recife. Aí foi quando eu viajei pela primeira vez, gente, para Recife. 2 dias depois, um dia depois, a mãe dele se foi também. Foi pro Beleléu, foi pro céu. Eu não quero falar a palavra porque eu não sei se pode. Ela se foi, ela tava com Alzheimer, né, gente? Ela se foi sem saber que ele também tinha partido. Então, ela também se foi. Aí eu fui ainda, né, pro funeral, cheguei aí. E aí, um dia depois eu viajei. Foi muito triste, gente. Aí viajei com essa minha amiga pra Recife, a gente ficou no bairro do Boa Vista. Aí me encontrei com as meninas do site da internet, Femininete, algumas meninas, né? Eu nem sei mais onde é que tá essa foto, se existe. Eu tava bem abatida, as meninas falaram que eu tava visivelmente abatida, lógico, né? Não tem como, tentando me distrair, mas eu fui naquele ônibus, fui de ônibus, escutando uma música, chorando pra caramba, gente, é terrível. Nossa, é um pesadelo, sabe? Você parece que nunca mais vai ser feliz na vida. Pensei muito no meu filho, que, poxa, perdeu o pai dele tão novinho, não vai ter nem chance de ver o pai, vai crescer sem o pai. Aí, sofrimento vai, sofrimento vem. Gente, um mês depois, quem se vai? O meu pai. Meu pai também se foi um mês depois. Pronto, meu Deus do céu, eu não tô aguentando mais. Pelo amor de Deus, que ano é esse que todo mundo tá indo embora, as pessoas que a gente ama? Eu já não tava aguentando, não tava nem recuperada ainda, chorando ainda, triste com meu esposo e meu pai também, sabe? Então foi uma coisa muito dolorosa, gente. Foi muito doloroso, foram 3 partidas, sabe? E o que é interessante é que neste mesmo ano, 2011, foi o ano dos esposos mais novos irem embora, partirem desta para melhor aqui no bairro. Tinha ido um marido de uma amiga minha em janeiro, o da outra em junho também foi. Quando ele se foi também, ele era até da PRF, eu acho. Ele era policial, né? Oficial. E ele se foi. Aí eu pensei, poxa, amor, se fosse com você eu não ia aguentar. Aí 2 meses depois ele vai. A gente não vai imaginar, gente. Então, veja só. Amem seus esposos, suas esposas. Não briguem por causa de besteira. Se brigar, porque acho que isso acontece com todo casal, entendeu? Mas façam as pazes logo. Não percam tempo. A gente não sabe o dia de amanhã. Você não sabe, foi o que aconteceu comigo. Já pensou se eu não tivesse voltado naquele domingo, como é que eu ia me sentir culpada? Eu ia ficar amargurada, eu ia me sentir muito mal, eu ia me sentir pior ainda do que eu já estava. Sabe? Eu ia me sentir muito mal mesmo. Gente, foi terrível. Então façam as pazes. Foi o que as meninas falaram lá no site. Tinham as meninas que estavam brigadas até com os esposos. Elas falaram que fizeram até as pazes depois do que aconteceu comigo. Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente tá hoje aqui, você não sabe de nada. Não precisa estar doente para partir desta para melhor. Não precisa, tá? Ele tinha um problema de asma. Mas quem diria que a asma ia levar ele? Quem diria? Entendeu? As pessoas falam que asma não tira a vida de alguém, tira. Viu?
Então foi isso, gente. Sofri, né, bastante, mas depois, graças a Deus, Deus me mandou uma pessoa maravilhosa, que é o meu esposo atual, que trata o meu filho mais velho como se fosse filho dele, que ele hoje é pai dele, né? Na verdade, né? Ele chama de pai, é como se fosse o pai, mas eu nunca escondi do meu filho mais velho que o pai dele, o biológico, se foi, que tá no céu, que a avó dele também se foi, né? A paterna, o avô paterno também, que amava demais, meu pai amava demais meu filho. Eu não escondo dele, ele tem fotos, né? Ele tem que saber que tem um pai que eu amava muito, mas graças a Deus, esse meu marido hoje trata como se fosse o filho dele, gente. Eu dou graças a Deus, tá? A vida sorriu pra mim de novo. Na hora a gente pensa que nunca mais vai ser feliz na vida, mas graças a Deus me mandou um homem maravilhoso, tá? Então é isso, gente. Essa é a minha história. Eu sofri muito. Foi o pior ano da minha vida, 2011, viu? Foi um ano que, nossa, não desejo pra ninguém o que eu passei. Parece que nunca ia acabar, tá? Mas Deus é maior que tudo. Deus me deu muita força também, tá bom? Então, gente, foi isso. Um beijo e eu espero que vocês deem valor, tá? Curtam o hoje, que a gente não sabe o dia de amanhã. Não sabe o dia de amanhã, ok? Beijão e até a próxima. Fiquem com Deus.